Pai Santo, Deus bendito e maravilhoso, queremos te dar graças pela vida do teu servo, que o Senhor continue usando poderosamente por meio do teu Santo Espírito para a edificação da tua igreja e para a glória do teu nome. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, boa noite a todos. 1 Coríntios, capítulo 11. Quem aí está animado para 34 versículos essa noite, hein? A gente vai fazer o seguinte: nós vamos ler dos versos 1 a 16, mesmo assentados, orar, e depois vamos ler do 17 ao 34 e orar mais uma vez, que é praticamente uma mensagem 2 em 1. Então precisamos de muita oração para muito discernimento da palavra de Deus. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos, é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Não vos ensina a própria natureza a ser desonroso para o homem usar cabelo comprido, e que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, Pai Celestial, rendemos ações de graças, porque somos um povo que encontra em Ti o perdão dos pecados, como foi anunciado nos cânticos que proferimos há alguns minutos atrás. Obrigado por nos perdoar, Senhor, nos permitir nos assentar aqui e ouvir a instrução da Tua palavra. Queremos aprender a respeito dessa autoridade amorosa revelada na Sagrada Escritura, em nome de Jesus, amém. Agora, dos versos 17 ao 34. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior.
Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei, quando for ter convosco. Oremos uma segunda vez. Senhor, te rendemos ações de graças por essa segunda porção desse capítulo, onde pedimos que o Senhor nos ensine sobre essa unidade cuidadosa na realidade da igreja local, do corpo de Cristo, que saímos daqui aprendendo os teus desígnios sobre nós, para sermos gente que de fato imite a Jesus, para a glória do teu nome, amém. Minha gente, o Brasil está dividido. O Brasil não vai se dividir, o Brasil não vai rachar, igual alguns falavam há um tempo atrás. Já é fato. O tecido social do nosso país, da nossa sociedade, se esgarçou de tal forma que ele se espatifou, se esfacelou. Então, esse verdadeiro cabo de guerra ideológico, cultural e, acima de tudo, espiritual, pelo qual passamos, cada vez mais estratificou as camadas da sociedade. Então, princípios étnicos que até então no Brasil, mesmo com todas as suas dificuldades e todo o histórico pesadíssimo de racismo, fruto da escravidão, que foi uma mácula, uma mancha na história desse país terrível, de algum modo nós conseguíamos harmonizar um pouco essa realidade. Nos últimos anos, essa luta identitária se manifestou cada vez mais. Não precisamos falar muito sobre a questão social, extrato social, entre os que são mais bem providos financeiramente e os menos favorecidos, o que é a vasta maioria da população do nosso país. E de alguma forma, a segunda parte desse capítulo 11 endereça essa questão aqui.
Mas eu acredito que aquilo que mais tem se dividido no nosso país é a complementaridade, o papel natural de complementaridade, como complementa-se o homem e a mulher. As inclinações ideológicas do feminismo, como uma resposta às inclinações culturais do machismo, levou a nossa sociedade hoje a ter uma configuração bem acirrada. Talvez os mais antigos não consigam perceber isso, a sensibilidade para essas questões sociais vai diminuindo, é normal, mas as novas gerações já lidam com isso e vão ter que lidar muito mais nos próximos anos. E isso não é diferente no nosso cenário de cristãos, de gente do reino de Deus, de povo da Bíblia. E a gente tem que aprender a ler a Bíblia e discernir o que o Senhor tem a nos ensinar para lidarmos com essas tensões e de como somos chamados a sermos reconciliadores, que afinal de contas o ministério que é dado na nova aliança aos filhos de Deus é o ministério da reconciliação. Como devemos ser reconciliadores nesse cenário absolutamente dividido, rachado, contencioso, polêmico, em dias aí totalmente acirrados, o Congresso Nacional com toda a discussão sobre PL 1904, eu acho que é importante termos um posicionamento espiritual acima de tudo no que diz respeito ao posicionamento de homens e mulheres como complementares na realidade do reino de Deus, de gente que na verdade busca seguir a Jesus. Como a maioria maciça, provavelmente todo mundo que está aqui reunido são homens e mulheres que reconhecem Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu não vou me ater muito às questões culturais e da esfera pública e secular, por assim dizer, mas eu vou me ater a essa dinâmica que nós vivemos aqui na realidade da igreja, na realidade da comunidade de fé, olhando sim para como Paulo, o apóstolo, cheio do Espírito Santo, tratou dessa questão difícil, porém necessária, naquele tempo, com aquela realidade. Então, nós já lemos a palavra, eu trouxe um pouco aqui desse cenário atual que a gente está vivendo, e eu vou buscar identificar como Deus estava em ação nesse contexto original da Escritura, nesse momento de interpretação da palavra. Para facilitar um pouco a nossa didática aqui, porque tem muito de ensino nessa proclamação do Evangelho. Como eu falei, 34 versículos, um conteúdo muito grande e que demanda atenção. Então eu dividi cada uma dessas. Primeiro eu dividi o capítulo todo para nossa melhor compreensão em duas partes óbvias, do verso 1 ao 16, do verso 17 ao 34. Mas cada um desses blocos eu dividi em pequenos blocos, 5 blocos, com poucos versículos, para a gente extrair e compreender melhor como Paulo lidou com isso lá com os coríntios, há aproximadamente 2000 anos atrás. Então o texto começa, na verdade, nós fizemos a leitura do versículo 1, que está vinculada ao capítulo 10. O versículo 1, na verdade, é uma continuação, uma conclusão daquilo que Paulo fala no versículo 10. Então ele começa dizendo: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, estabelecendo um parâmetro, não que as pessoas o imitassem, ou o apóstolo Paulo, a persona apóstolo Paulo, mas no fundo olhassem para Paulo como imagem de Deus e vissem em Paulo como alguém que buscava se parecer com Jesus, um modelo a ser seguido. E ele continua no verso 2: de fato eu vos louvo. Então tem uma quebra de um padrão nesses 11 versículos. Aqui já adentramos no 11º versículo da primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ele quebra um padrão. Qual era o padrão até agora? Crítica. Ele só censurava a complicada, não é? Eu uso essa expressão, né? A boa nova, a boa notícia para maus cristãos, quando falamos de Coríntios, não é? Eu sempre falo disso.
Mas ele quebra esse padrão aqui elogiando. Por isso ele diz: eu vos louvo, porque em tudo vos lembrais de mim e retende as tradições, referindo-se à transmissão daquilo que ele tem buscado ensinar. Lembrando que a gente está no 11º capítulo da carta, e havia uma outra correspondência, além de 1ª e 2ª Coríntios, uma outra epístola de Paulo, que não é localizada no cânone, na formação do conteúdo do Novo Testamento. Então Paulo já mantinha uma comunicação e uma relação frequente com aquela igreja e poderia, portanto, identificar como eles retinham, absorviam o ensino apostólico. Eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como eu vô-las entreguei, assim como eu já entreguei a vocês, vocês têm guardado. Então ele fala lá no versículo 33 do capítulo 10, logo antes: eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então Paulo termina lá, como vimos semana passada no sermão, na conclusão do sermão com o diácono Ângelo, falando da importância de morrer para si mesmo, com um objetivo maior, deixando de lado as suas próprias inclinações, as suas preferências, tornando-se, portanto, agradável a todos, deixando suas idiosincrasias, suas características específicas de lado, e buscando se submeter, simplesmente servir em amor a todos, para um objetivo: que todos fossem salvos. Porque, na verdade, aquele que fez isso de maneira plena e perfeita foi Jesus Cristo. Por isso ele começa o capítulo 11 dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, essa é a introdução para esse mergulho que a gente vai fazer nas dificuldades e dores dessa igreja que se reunia na cidade de Corinto. Então o primeiro bloco que eu quero observar com vocês, presta atenção, vai dos versos 3 a 6. Quero, entretanto, então ele fez aquele elogio inicial, mas esse entretanto vai ser o início de uma carta de intenções mais crítica, de uma declaração mais contundente e incisiva para um novo problema identificado: que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Uma ordem hierárquica começa a se estabelecer pelo que a gente interpreta aqui do texto. Ele usa por 3 vezes nesse versículo a palavra do grego kephale, que para nós é até reconhecida como céfalo, que significa cabeça. E cabeça aqui tanto vai ser uma palavra recorrente nessa primeira parte do capítulo 11, tanto significando o órgão, né, a cabeça, bem como o que simboliza essa cabeça como liderança. Mas um ponto que é necessário termos em tela quando interpretamos esse texto é como ele começa aqui nesse versículo 3. Ele estabelece uma ordem de hierarquia, onde Cristo é o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Não apenas o cabeça de todos, mas o cabeça de Cristo. Há um ciclo que se completa, que começa em Cristo e termina em Cristo. Num texto que vale lembrar, o verso 1 diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A chave para interpretarmos esse texto, não inclinados ideologicamente ou culturalmente, é Cristo. A chave para interpretar as Escrituras é Cristo, irmãos. Então muitas vezes confundimos a interpretação de textos como esse, porque vamos por vieses humanos e não pela chave interpretativa da Escritura, que é Jesus. Estamos juntos nessa compreensão? Vamos avançar, verso 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, referindo-se aqui a esse ambiente
de manifestação pública com oração ou profecia. A profecia aqui, há uma grande discussão se é necessariamente profecia enquanto os dons revelacionais que são explicados nos capítulos seguintes aqui, do capítulo 12 até o capítulo 14 exatamente, ou se é o ato proclamatório da palavra de Deus, ou simplesmente a leitura pública das escrituras do Antigo Testamento. Então existiam 3 formas de se profetizar na igreja do Novo Testamento, ok? Mais uma vez, os dons revelacionais, que são descritos dos capítulos 12 até o 14. O segundo é a proclamação do Evangelho, a proclamação de que Jesus Cristo é o Senhor, de que Ele veio, se encarnou, o Verbo se fez carne, morreu, ressuscitou, está exaltado à destra do Pai, ou a leitura pública em voz alta da Sagrada Escritura, num ambiente de reunião, sobretudo. Vale lembrar, já foi falado, mas sempre é bom revisitar, as igrejas reuniam-se nesse contexto nas casas. As igrejas, no contexto paulino, maciçamente são domésticas, não tem a configuração de um prédio à parte para reunião. Sobretudo as igrejas gentílicas, elas se reúnem, a igreja dos gentios, nos ambientes domésticos, que naquela época aqueles que possuíam mais posses, como assim é hoje, tinham casas maiores e poderiam comportar a comunidade de fé. As pequenas igrejas domésticas, que iam aproximadamente de uma frequência de 25 a 60 pessoas, como dizem os pesquisadores de Novo Testamento. Então o versículo 4 mostra como o homem se pronunciava publicamente. E aqui no verso 5, tem um versículo chave para também quebrar uma ideia e uma interpretação enviesada que tende a dizer a mulher era silenciada por Paulo no Novo Testamento. Vamos dar uma olhada no que diz o verso 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza, presta atenção, que faz a mesma coisa que o homem também era autorizado a fazer na igreja, com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada, ou seja, cortada bem rente, não rapada na navalha. Precisamos interpretar isso aqui, mas cortada bem rente ao couro cabeludo. Verso 6, portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rapa o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquear-se, aparar ou rapar, deixar bem rente ao couro cabeludo, cumpre-lhe usar o véu. Então vamos lá, no verso 4, o homem ora ou profetiza. No verso 5, a mulher ora ou profetiza. E existem formas que ambos, homem e mulher, estão sujeitos em termos de vestuário e de apresentação física naquele ambiente litúrgico, naquele ambiente de serviço, de louvor e adoração a Deus, de proclamação do Evangelho e de comunhão entre os santos. Tem uma forma que é designada aos dois. Ao homem é designado que, como diz o texto, tendo a cabeça coberta, ele desonra a sua própria cabeça. Então o homem, naquele ambiente, naquele contexto da igreja de Corinto, deveria tirar qualquer cobertura da sua cabeça, porque a realidade cultural de Corinto e da religião pagã sacrificial típica de Corinto, o que fazia? O que o homem, quando ia sacrificar no templo pagão, fazia? Colocava um manto sobre a sua cabeça. Então é indicado ao homem uma postura contracultural para fazer uma diferenciação visível do que eles estão experimentando enquanto igreja naquela realidade. Está prestando atenção? Padrão do homem. Mas existe um padrão da mulher também. Ela faz o que o homem faz, ora ou profetiza. Porém, se ela faz isso com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Também já foi falado e é importante relembrar, minha gente, a mulher tinha um papel bem diferente naquele contexto de Corinto. As mulheres tinham um papel preponderante na sociedade coríntia. Esse papel fazia com que
a ordem natural e complementar de liderança do homem e auxílio da mulher, e a gente vai desenvolver isso mais adiante, fosse desordenada. Então a mulher assumia papéis de muita importância, inclusive importância espiritual, para o pior significado. Então já se falou aqui em outras mensagens do papel ritualístico de sacrifícios em rituais pagãos, proferidos por mulheres, feitos e promovidos por mulheres. Então a mulher tinha um papel distorcido naquela sociedade. Por causa do pecado, por causa da queda, homem e mulher têm a imagem de Deus distorcida. Se o homem, e a gente vê isso ao longo da trajetória bíblica, da criação e do pós-queda em diante, a gente vê a deturpação do homem, isso também acontece com a mulher. E nessa realidade pagã, nesse contexto greco-romano, isso era amplamente exacerbado. Então, se o homem deveria estar com a cabeça descoberta, como um sinal contracultural da realidade pagã da sua cidade, a mulher era o oposto na sua função complementar. O véu era um sinal contracultural daquela realidade espiritual absolutamente deturpada da realidade de Corinto. Um outro ponto, e ele endereça isso no verso 6: se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo, mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. Uma outra coisa que também era muito comum, os comentaristas bíblicos nos ajudam a entender isso, é que os longos cabelos das mulheres, naquele contexto, eles tinham uma funcionalidade que era usada como um artifício de sensualidade, de sedução. Era basicamente, contextualizando, como se uma mulher fosse com trajes menores, como se vai para a praia, para piscina ou etc., e vai para o ambiente da reunião. É um vestuário, são peças de vestuários impróprias para o ambiente da reunião dos filhos de Deus, do culto cristão. Então era o mesmo impacto a mulher ir com o cabelo à mostra, e isso era muito comum na rica sociedade de Corinto. Vai lembrar que a gente está falando, não é, meus irmãos, de uma sociedade abastada, de gente que tinha posses, e as mulheres exibiam seus cabelos bem adornados. Essa tecnologia da estética, ela já existia naquele tempo também. Isso não é algo dos dias de hoje apenas. E as mulheres naquele período tinham seus artifícios de embelezamento. A questão é que esse artifício era usado culturalmente para seduzir. Então, tudo isso é necessário para a gente mergulhar no texto e não aplicar para a nossa realidade sem contextualizar. A gente está entendendo bem isso, minha gente? Estamos entendendo isso? Eu só estou falando um monte de informação aqui, nonsense. Tem que ter sentido para a gente interpretar isso corretamente e não enviesarmos para um lado ou para o outro. Próximo bloco de texto, de 7 a 10. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher. Verso 7. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. E aqui o apóstolo Paulo começa uma abordagem criacional a partir do texto. É impossível ler isso aqui e não lembrarmos de Gênesis, não lembrarmos da criação, especificamente do capítulo 2, e da criação da coroa criacional para Deus, que foi Adão. Verso 8: porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. E, gente, é óbvio, Gênesis 2:18. Não é bom, o que Deus diz para Adão depois que ele foi criado? Não é bom que estejas só.
que eu vou fazer para você, Adão? Uma ajudadora. A tendência é lermos esse texto com lentes muito românticas. É muito comum de nós, latinos, e com o imaginário, a grande maioria, formado pelos folhetins, novelas, essa coisa muito romântica, muito adulcorada, açucarada, a gente lê isso só com a lente romântica. Mas tem uma lente funcional, logística, braçal para a gente entender isso. A palavra ajudadora não aponta para uma fragilidade ou uma dependência cândida e romântica da mulher para o homem. Vale lembrar que o Éden e a criação é feita, Adão é colocado naquele lugar com uma função de serviço naquele ambiente. Ele está ali para servir, porque o que ele tem que fazer naquele grande jardim com aqueles animais todos? Ele tem funções ali. Adão não ficava ali nu, simplesmente bebendo água, comendo dos frutos que lhe eram permitidos para comer e vivendo uma realidade idílica. Ele tinha que administrar aquele lugar e ele precisa de uma ajudadora para ser sim sua companhia, sua companheira, mas sua ajudadora nas tarefas do Éden. Então a gente precisa entender que é evidente que o homem tem esse papel de liderança e a mulher é colocada ao lado do homem como cooperadora dele nesse projeto divino que foi estabelecido desde a criação, porém, precisamos lembrar, deturpado depois da queda. E não podemos nos enganar, essa relação complementar e perfeita, feita e criada por Deus, foi comprometida pelo pecado. Então, se hoje estamos lidando com essas dificuldades aqui, em pleno 2024, os irmãos da igreja de Coríntios também lidavam com essas dificuldades, lá pelo ano 53 a 60 depois de Cristo. O problema continua. E o verso 10 diz: portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, e aí foi o spoiler que o Luiz deu, por causa dos anjos, referindo-se aos mensageiros, os ângelos aqui do grego, são mensageiros, são os que proclamam. Naquele ambiente litúrgico havia necessidade do homem estar com a cabeça descoberta e a mulher com a cabeça coberta, em razão da mensagem sendo proclamada. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça como sinal de autoridade, de reconhecimento de autoridade. Terceiro bloco aqui, quarto bloco, né? Na verdade, o penúltimo dessa primeira parte. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Me parece que muitos só interpretam o que querem da Bíblia. E a gente sempre lembra isso aqui, o texto precisa ser lido dentro do seu contexto. E precisa ser lido todo. Para a gente entender o papel de homem e mulher nessa trama da realidade da igreja que Paulo está lidando, com a qual Paulo está lidando aqui ao escrever essa carta, essa epístola aos Coríntios, é fundamental a compreensão da realidade espiritual na qual homem e mulher estão inseridos antes da sua própria realidade social. Paulo, até então, estava lidando com esse posicionamento social, ou na verdade a redenção desse posicionamento social na sociedade corrompida de Corinto. Mas ele deixa muito claro, no verso 11 e 12, para todo aquele que nasceu de novo, a opinião do Senhor é a mais importante. Para todo aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, o que diz respeito ao Senhor é o que importa, é o que prevalece. E veja o que diz o verso 11 e 12 sobre a perspectiva do Senhor. Mais uma vez o verso 11:
No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Eles são, numa palavra que usamos hoje em dia, interdependentes. Homem e mulher no Senhor dependem um do outro. Estamos juntos nessa compreensão? Versículo 12: porque como provém, vejam como Paulo fala do papel do homem como cabeça, o cabeça da mulher, o que vai à frente da mulher, na realidade social, e eu vou voltar nisso, antes da gente fechar esse bloco 1 do capítulo 11, veja o que mais importa nessa relação. Eu vou ler mais uma vez o verso 12. Como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. O homem, uma vez só, proveu algo para que a mulher existisse na narrativa criacional. Uma vez só. Dali em diante, eu só estou aqui como homem porque uma mulher me gerou. Você está aí como homem porque uma mulher te gerou. Percebam como Paulo deixa isso claro à luz da perspectiva divina. Verso 11, mais uma vez: no Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque no primeiro Adão, verso 12, porque como provém a mulher do homem, do Adão, do primeiro Adão, assim também o homem é nascido da mulher. E como conclui esse verso 12? E tudo vem de Deus, tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele. É isso que Paulo está lembrando a sua audiência em Corinto. É tudo para ele, porque tudo vem dele. A realidade ao seu redor, igreja de Corinto, é deturpada, confusa, deformada. Eles não lutavam com as armas ideológicas que nós lutamos hoje, mas eles lutavam com as armas culturais, com as milícias culturais e, sobretudo, com a guerra espiritual com a qual eu e você também lidamos hoje aqui. E o que o apóstolo Paulo está lembrando àquela igreja é que no fim do dia, por mais que nessa realidade social deturpada haja uma importância de ser preponderante o papel de liderança do homem sobre a mulher, sobretudo naquele contexto difuso, confuso, adverso e perverso, ele lembra que no fim do dia o homem não é independente da mulher e a mulher não é independente do homem. Eles são complementares, eles precisam um do outro. E no fim do dia mesmo, no raiar daquela realidade, tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Não tem como não lembrar de Paulo, o mesmo Paulo escrevendo à igreja que se reunia na Galácia, aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28. O que ele diz? Nem escravo, nem livre, nem rico, nem pobre, nem homem, nem mulher, todos vocês são um em Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Volto a dizer, as inclinações que puxam de um lado, ideologicamente, na direção do feminismo, as inclinações que puxam de um outro, pelas inclinações culturais do machismo. E sim, a realidade brasileira é imunda em termos de machismo. A igreja brasileira sim é imunda. Nós homens temos que pedir perdão às mulheres pelo pecado de machismo que muitas vezes cometemos, sim, e não achar que isso é, vai lá, vamos ter que entrar no assunto, é coisa de esquerdista. Não, volto a dizer, tá? Quem me conhece sabe, o velho, sabe das minhas posições ideológicas. Mas no reino de Deus esse assunto tem que ser submetido, e todo pecado tem que ser confessado, sim. Homens são machistas demais na nossa realidade, no nosso Brasil, e isso não é mimimi nem conversa fiada. Os índices
na DEAN, na Delegacia das Mulheres, estão aí para provar isso. Quando a coisa vai para o extremo e para a indignidade total de um homem agredir uma mulher fisicamente. Porque isso é parte de uma cultura demoníaca da nossa cultura ocidental que foi deturpada. E a gente precisa aprender na palavra de Deus que estamos aqui como homem porque nascemos de uma mulher. E da mesma forma que a gente honra as nossas mães, a gente precisa honrar todas as mulheres também. É muito fácil tecer crítica. Eu sei que não vai ter amém para isso, porque vai mexer sim com a tua vaidade, com a minha vaidade. Mas esse é o objetivo da palavra de Deus, confrontar também. E é necessário dar essa tinta e carregar nessa tinta, porque a nossa inclinação maior é sempre olhar para o problema da mulher, para o tamanho da roupa da mulher, para a extravagância da maquiagem da mulher, mas a gente não olha para os nossos próprios pecados. Então, como eu tenho lugar de fala como homem, fica aqui essa dica para nós. Vamos pedir perdão, sim, para as mulheres, muitas vezes pelos nossos pecados de sermos extremamente contenciosos, polêmicos desnecessariamente com as mulheres. Eu não me refiro tão somente a mulheres no nosso âmbito, sobretudo marido e mulher, nossas esposas, filhas, mães, mas as mulheres do convívio, da vida, da igreja também. Último bloco dessa primeira parte de 1 Coríntios 11. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória, pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha, em lugar de um manto. Mantilha é simplesmente isso, um manto um pouco menor. Verso 16: contudo, se alguém quer ser, está aí a palavra, contencioso, polêmico, se alguém quer levantar polêmica em torno desse assunto, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, Paulo quer encerrar o assunto e simplesmente colocar no lugar o que precisa ser colocado no lugar. Precisa haver uma sujeição da mulher naquele contexto onde sim, o homem deve ser o cabeça. E aqui fica a minha palavra sobre o papel do homem como cabeça. Como eu falei e lemos lá no versículo 3, o ciclo começa com Cristo e termina com Cristo. Cristo, o cabeça de todo homem, o homem, o cabeça da mulher, e Deus, o cabeça de Cristo. Que modelo de cabeça Cristo foi? Que modelo de líder Cristo foi, senão um modelo de servo, de alguém que serviu? A autoridade de Jesus não foi simplesmente porque ele disse: eu sou o filho do Deus vivo. Ele sim declarou isso, mas encarnou isso no seu próprio ministério e testemunho público de maneira plena e perfeita. Portanto, homens que devem liderar são homens que preponderantemente servem, são homens servos. Eles ganham a autoridade para liderar à medida que eles são servos. O primeiro Adão, o pai original, ele foi criado para servir, para ser a coroa da criação, a imago Dei, a imagem de Deus de forma plena, mas com o objetivo de servir e glorificar ao Deus Pai Criador nisso. O pecado feriu essa realidade e acabou momentaneamente com ela. Damos glória a Deus pelo segundo Adão, Cristo Jesus, que veio, como profetizou Isaías, como um servo sofredor, tornando-se sim o cabeça de todas as coisas. Portanto, homens, não é a aplicação ainda. Olhemos para Jesus e vamos buscar ser imitadores dele, se queremos ser líderes de fato, em nome de Jesus. Avançando para o verso 17. A gente falou aqui sobre essa autoridade amorosa, e eu quero voltar os meus olhares com você
para essa unidade cuidadosa. Se num primeiro momento a gente viu esse argumento contracultural de Paulo, na difícil e complexa realidade de Corinto, não pensemos que o problema acabou. Na verdade, continua e se desenvolve num ambiente litúrgico, sacramental, onde os meios da graça devem ser entendidos e compreendidos de maneira muito séria. Verso 17 e 19: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado, mais uma vez ele está informado, assim como ele começa lá a carta, né? Dos da casa de Cloé. Ele foi mais uma vez informado aqui, não foi identificado como a gente costuma dizer, o X9, mas ele foi informado. Haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Eles estão tendo problemas de divisões recorrentes na igreja. Volto a dizer, a igreja naquele contexto é importante para a nossa interpretação. Igreja nas casas, nos lares. E eu, em parte, o creio. Ele está dando o benefício da dúvida. E ele continua no verso 18. Verso 19: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Ele usa de uma ironia aqui, falando, é bom realmente que tenha partido, divisão, porque aí a gente vai saber quem é quem. A gente vai saber quem é o aprovado. Ele usa mais uma vez essa figura de linguagem irônica, muito peculiar, nessa carta aos Coríntios. Versos 20 a 22. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque era comum em todo encontro haver um banquete servido. E na conclusão desse banquete, ou melhor, na iniciação desse banquete, antes de toda a comida ser servida, isso é importante frisar, era celebrada em atitude sacramental e memorial a morte e a ressurreição de Cristo por meio do cálice e do pão. Assim como o próprio Jesus o fez, remontando a própria ceia de Jesus. O grande mentor do reformador João Calvino, um outro Martim alemão, esse não Lutero, Bucer, sempre dizia que esse banquete era uma mesa espiritual. Uma certa vez, interpretando 1 Coríntios 11, ele falava isso. O problema é que os coríntios, assim como nós, aqui em Estrasburgo, que era a cidade dele, na Alemanha, não entendemos, não discernimos que antes dessa mesa ser uma mesa farta de comida, esse banquete representa uma mesa espiritual. E é isso que eles não entenderam, por isso Paulo critica aqui dizendo, não é a ceia do Senhor que comeis, vocês não estão comendo a ceia do Senhor. Porque na verdade aquele ato sacramental, aquele meio da graça, aquela presença real de Deus ali, não era apenas no momento onde se partilhava do cálice e do pão, mas a compreensão espiritual tomava conta de toda a reunião, inclusive do comer de tudo que estava disponível na mesa. Era uma grande festa para a glória de Deus, era comer e beber para a glória de Deus e não para satisfação pessoal apenas. Era uma compreensão muito maior da realidade do reino de Deus, e isso estava turvo, estava confuso, nublado na compreensão dos coríntios. Versículo 21, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então eles eram glutões e beberrões,
comiam exageradamente, bebiam do vinho a ponto de se embriagar. Versículo 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Eu amo a contundência de Paulo nessa frase, indo direto, cara, vocês não têm onde comer e beber? Vocês precisam literalmente acabar com tudo aqui, e tem uma dimensão social da igreja que é observada, presta atenção. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Ele está sendo muito claro e trazendo uma palavra condenatória àquela atitude mundana, aquela atitude absolutamente pecaminosa daqueles coríntios. Vocês só vêm aqui para se encher de comida e bebida, e estão menosprezando a reunião da igreja de Deus, o povo de Deus reunido, e os que nada têm. Porque à medida que você não observa aqueles menos favorecidos, é como se você estivesse fazendo com a cabeça da igreja. Quais foram as palavras de Jesus a respeito disso? Quando você dá para um desses pequeninos, é como se você desse para mim. Então a compreensão de pessoas menos favorecidas naquele contexto de igreja era real. E me parece que não tinha mãos de compaixão para eles naquele contexto. Tinha só a boca de glutão, não mão de compaixão. Entendeu? Só tinha goela de beberrão, porque eles só queriam saber de si mesmos. Só queriam se satisfazer. E não entender a mesa espiritual como Martin Bucer discerniu. E ele conclui esse duro versículo dizendo: que vos direi? O que eu vou dizer para vocês? Louvar-vos-ei? Vou elogiar vocês como eu elogiei no começo do capítulo? Nisto, então ele pontua, nesse ponto, certamente não vos louvo, não vos elogio. Versos 23 a 26. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Não vos elogio por uma causa, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Paulo eleva o discurso, preste atenção nisso, igreja. Ele está tratando de questões aparentemente horizontais, né? Nessa realidade dos relacionamentos humanos. Mas aqui ele vira e ele inclina a realidade e a severidade do que precisa ser tratado, verticalizando o assunto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. 2 pontos, que o Senhor Jesus, e aí ele começa a lembrar, literalmente, vocês não estão entendendo a profundidade, eu vou trazer a memória de vocês, do que eu estou falando na verdade. Porque o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ele traz à memória dos coríntios o porquê, a causa deles estarem reunidos. Qual é a razão? A gente leu lá no versículo 12, o que dizia lá no final do versículo 12 aí, de 1 Coríntios 11? Tudo vem de Deus. Não são algumas coisas, não são, no caso, apenas o homem e a mulher que vieram de Deus, não são apenas os filhos dos homens e da mulher que vêm de Deus. É tudo, inclusive aquela reunião, aquele banquete, aquele pão, aquele cálice, aquela mesa, tudo vem de Deus e tudo é para Deus, não para o benefício próprio, para a satisfação pessoal, que a atitude dos coríntios revelava que era para isso que eles se reuniam. Por isso Paulo começa a correção, a palavra dura, de chamado à correção, deixando muito claro: isso que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. E aqui dos versos 23 a 26 ele mostra o que é a ceia do Senhor,
O que é a mesa espiritual? Por qual razão, amados? Verso 26. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ele lembra aos coríntios: vocês estão aqui porque Cristo morreu, e vocês estão aqui tomando parte dessa ceia, e devem aprender a tomar essa ceia, porque Ele voltará. E quando vocês fazem isso, vocês não estão apenas se reunindo: oh, que beleza, que comida boa, que bebida boa, a vida é boa, vamos desfrutá-la. Não, vocês estão aqui com uma missão: anunciar a morte de Jesus e a sua volta, anunciar a cruz e anunciar que Ele não está mais na cruz e ressuscitou, e há de voltar em glória. Essa é a razão da ceia, esse é o propósito da reunião dos santos. Por isso que eles tomavam da ceia em todo momento em que se encontravam. Por isso Paulo diz que é todas as vezes que tomarem do pão, todas as vezes que beberdes do cálice, em memória dele, anunciem a morte de Cristo, anunciem que Ele virá. Paulo está pregando o evangelho de novo para os evangélicos de Coríntios. Eu ri porque o conceito de evangélico ainda não existia naquele tempo, mas quis fazer o jogo de palavra de evangelho para evangélicos. Os crentes de Corinto precisavam ouvir o evangelho, e aí a gente lembra do outro Martinho alemão, Lutero: o evangelho precisa ser pregado todos os dias, porque todos os dias esquecemos dele. E é isso que Paulo está fazendo com aquela igreja que se esqueceu da causa daquele encontro. Versos 27 e 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então, um conceito teológico que é muito importante a gente compreender é a participação celestial quando tomamos parte da mesa do Senhor, como vai ser daqui a alguns dias aqui nessa igreja local, nessa casa de oração. A gente pode perder um pouco pela repetição, por ser algo, o ser humano desse tempo, sobretudo o ser humano ocidental em geral, aí não é só o brasileiro não, o ocidental em geral, desse tempo, desses dias, tem dificuldades seríssimas com repetição de coisas, as coisas que se repetem, rituais, no melhor uso da palavra. Então é um rito tomar parte da mesa do Senhor por meio do cálice e do pão. Acontece sempre e a gente tende a banalizar. E nós precisamos de uma direção do Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento e nos lembrar que temos uma participação celestial do corpo de Cristo quando tomamos do pão, e temos uma participação celestial do sangue de Cristo quando tomamos do cálice. É algo muito sério. E é isso que Paulo vai mostrar, seriedade e severidade, dos versos 28 em diante. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Por causa disso, por causa dessa participação, examine-se o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, ou sem ter consciência do corpo, come e bebe juízo para si. E Paulo aqui está falando do corpo de Cristo, está falando da igreja, do discernimento, não do elemento que você está sorvendo, porque senão ele falaria isso do sangue também. Ele está se referindo ao corpo de Cristo, a uma das mais recorrentes analogias neotestamentárias sobre o que é a comunidade dos santos. Que desafio! Ter consciência do que é ser igreja. É disso que Paulo está falando aos Coríntios. E por fim, versos 30 a 34. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, por muitos
não se examinarem, consequentemente, não olharem para si e depois olharem ao seu redor e ter consciência do que significa esses que estão ao seu redor como irmãos e irmãs. E você toma parte desses elementos sem ter consciência, sem discernir o todo, você está bebendo juízo para si. Por isso Paulo fala, tem muita gente fraca, doente e morrendo. O dormir aqui é morrer. E aí existem inúmeras discussões. Morreu espiritualmente, morreu fisicamente. As duas realidades são terríveis. Por isso a gravidade da ceia. Verso 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E aí, Paulo, depois de ter levantado essa barra vertical, ter feito esse movimento cruciforme, lembrando do ensino do Bispo Weber, os dois eixos do cristianismo, agora ele volta para a realidade horizontal, para a horizontalidade do corpo de Cristo. Ele volta para o problema da dimensão social da igreja. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Verso 34, se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, então ele vai ter mais coisa para tratar. Eu as ordenarei quando for ter convosco. E aí eu fico pensando, no capítulo seguinte ele vai tratar de coisa seríssima. Pena que não caiu na minha escala, queria tanto cair daí. Capítulo 12, eu amo 1 Coríntios 12. Mas tudo bem, Titi Luiz vai estar aí, depois Titi Ana, tá uma beleza. Verso 14, capítulo 14, permitindo Deus, esse pecador estará aqui para tentar alimentar e edificar a igreja mais uma vez. Mas ele vai lidar com questões seríssimas. Eu fico pensando, o que mais Paulo vai tratar com essa gente? Não nos cabe aqui entender no texto. Tem demais coisas que precisam ser, como Paulo diz, ordenadas, porque tem muita desordem em Coríntio. Mas o grande ponto, minha gente, é compreendermos o que essas questões sociais, culturais, muito peculiares de uma cidade greco-romana que nem existe mais, remontando a 2 milênios para trás de história, como isso se relaciona com a gente, como isso vem para a nossa realidade hoje. Como a gente aponta, a gente viu a ação de Deus lá atrás, por meio da instrumentalidade do Espírito na vida de Paulo, e como é a ação de Deus para nós hoje, como isso se aplica para nós hoje. Eu quero lembrar mais uma vez do verso 1 de 1 Coríntios 11, que embora seja vinculado ao capítulo 10, quase que como uma continuação do versículo 33 do capítulo 10, ele é o princípio regulador para a ação de Deus a respeito dos preceitos desse texto para nós hoje. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos imitar a Jesus. Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo e usado pelo Espírito Santo para escrever essas palavras inspiradas, sopradas pelo Espírito Santo. Hoje nós temos acesso a essa palavra para nos orientar a dar resposta a essas questões difíceis e complexas para nós hoje. Se tem uma forma ou algumas formas de caminharmos em vermos Deus agindo por meio desses preceitos bíblicos para nós hoje, eu acredito em 3 vias, que passa em primeiro lugar para um público específico, depois para um outro público específico e depois para todos, de maneira geral. Em primeiro lugar, vamos falar do cabeça. Mais uma vez, vamos falar desse papel de liderança, vamos falar do homem. Se existe uma forma de agruparmos os princípios trazidos nesses 34 versículos, nesse texto denso, que na verdade passamos aqui bem rápido, panoramicamente, por tratar-se de uma carta extensa e complexa,
Mas se tem algo aqui para que eu e você, deixando bem claro, homens aqui reunidos, homens crentes, homens de Deus com muito tempo de caminhada, homens de Deus com pouco tempo, que se batizaram há pouco tempo, jovens, para todos nós, precisamos aprender a servir. Homem, seja um servo. Você quer viver essa palavra aqui na tua vida? Ser um líder, ser um cabeça? Entenda, seja um servo. Sirva como Jesus serviu. De maneira plena a gente não vai conseguir isso, é fato. Somos pecadores, mas temos a misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã, todos os dias, para termos mais uma chance de sermos melhores do que o dia que se passou. Temos uma chance todo dia de ser um servo das nossas esposas, para quem é casado. Sirva a sua mulher, não faça dela sua empregada, como é costume de muitos. Sirva a sua mulher. Veja a sua mulher como uma dádiva divina para sua. Muitos têm muita razão para isso, tá? A começar de mim, tem muita razão para agradecer pela bênção de ter uma mulher de Deus na sua vida. Então seja um servo, mas não apenas um idólatra da sua mulher, e direcione todos os seus esforços apenas para sua mulher. Pais, sirvam seus filhos. Eu lembro já de ter ouvido uns papos de crente bobo, absolutamente fora de contexto e de realidade. Estou doido para meu filho crescer para fazer as coisas para mim. Aí fica aquela barriga desgraçada ali, sendo protuberante. Meu Deus do céu! Quer que o filho torne-se É óbvio que você tem que ensinar, e dá gosto você ver o teu filho, cara, se tornando um servo, como você, dando o exemplo. Sabe? Sirva no trabalho. Sirva teu funcionário, você que é patrão. Porque aquele que é empregado já é automático, né? Já é compulsório ele ser um servo. Mas você que é empregado, sirva como quem serve ao Senhor, como a palavra de Deus orienta. Faça isso com excelência, faça isso com alegria, não apenas visando o vil metal, não apenas visando o dinheiro, a promoção. Sirva fora dos holofotes, nova geração, sirva fora da rede social, do Instagram, nem sei mais o nome de nada. Enfim, vocês sabem o que é. Sirva, seja um servo, sirva na igreja. Isso aí já é fato dado, pelo amor de Deus, tem que falar disso. Então, homem, seja um servo. Antes de querer ser o líder, seja o servo. Seja um servo de Deus, e você consequentemente vai ser o líder que você precisa ser em cada contexto onde você é colocado como cabeça, de acordo com o mandato cultural que Deus deu para o homem desde a criação. Essa realidade, ela é deturpada, mas em Cristo Jesus ela pode ser redimida para a glória dele. Homem, seja um servo. Segundo público, mulheres, irmãs, sejam ajudadoras. Mulher, seja uma ajudadora. Sim, talvez é até injusto cobrar no mesmo nível de contundência que eu cobrei aos homens esse perfil das mulheres, mas a gente sabe que por força da pressão cultural, muitas vezes a ideia de se tornar uma ajudadora é vinculada a essa visão da subserviência. O papel da ajudadora não é um papel subserviente, mas é um papel de cooperação complementar do lado do homem, fazendo o que o homem não pode fazer, não consegue fazer, por vezes não faz com excelência. Você, mulher, foi colocada nesse contexto para dar testemunho da glória criacional de Deus nisso. Então, seja uma ajudadora. Não apenas a mulher casada como ajudadora do marido, mais uma vez expandindo o conceito para não ficar só essa ideia de maridinho e esposinha, mas sabe, homem e mulher colocados no mundo para a glória de Deus no contexto onde vocês estiverem. Homem como servo, mulher como ajudadora, como cooperadora, e todos nós, um chamado geral. Se a gente pode aprender esse papel do homem e da mulher dos versos 1 a 16 de 1 Coríntios 11, a gente pode aprender o papel que todos nós, homens e mulheres, devemos ter com
uns aos outros. Os versos 17 a 34 nos ensina que todos, na realidade da igreja, devem cuidar uns dos outros. Cuida do teu irmão, tenha cuidado com os seus, tenha zelo, discirna, tenha consciência do corpo de Cristo. Daqui a 2 semanas tem ceia do Senhor aqui. Não é só um copinho de plástico com suco de uva não fermentado e um crocantezinho de pão, gente. Vamos discernir essa realidade, vamos discernir a presença real, sim, do Senhor, mas o corpo de Cristo. Irmãos e irmãs, comunidade da fé, cuidado um do outro, irmãos em Cristo, comprados pelo sangue precioso de Jesus. Nós fomos feitos irmãos uns dos outros, não por uma convenção social, minha gente, mas pelo caríssimo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que o peso dessa glória venha sobre a nossa consciência e a gente aprenda a cuidar um do outro para a glória de Deus. Feche seus olhos, vamos orar.